Salve, espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever, nos siga nas redes sociais, participe também da campanha do Central HQ rumo aos 60 mil inscritos, criando uma playlist e adicionando os vídeos que você mais gosta. Dá uma pausa nesse vídeo aí, tem um mini tutorial na descrição, dá uma olhada, é um pouquinho do seu tempo, sério, você não vai gastar mais do que 5 minutos para criar essa playlist e adicionar alguns vídeos, você estará ajudando imensamente o canal Central HQs. Então vamos aqui aos materiais que chegaram aí nas últimas semanas, lembrando que a maioria deles eu adquiri junto à Amazon, vários materiais em promoção nesse mês de maio que passou aí, o negócio foi fera, né? Então vamos começar aqui com Providence, do Alan Moore, está sendo lançado pela editora Panini Comics, material em capa dura, salvo engano serão 3 volumes dessa série. Temos ainda do Jason, publicação da editora Mino. O Jason é um quadrinista norueguês que ganhou diversos prêmios, inclusive Eisner e Harvey. Eu já resenhei esse material, ele é sensacional, vale muito a pena você ter na sua coleção. Spyro, a Mulher Leopardo, publicação da editora SESI São Paulo. Eu já resenhei o material de Spyro, pretendo resenhar esse daqui também. São vários encadernados lançados até agora e é uma série muito divertida. Temos ainda Talvez Isso, do Marcelo Campos, publicação também da editora SESI São Paulo. Material que terá resenha aqui no canal. Projeto Manhattan, volume 4, publicação da editora Devir, série escrita por Jonathan Hickman, o cara que escreveu a mega saga Guerras Secretas, deixou sua marca nos Vingadores e Novos Vingadores, manda bem demais. E eu tô até estranhando a editora Devir lançando 4 volumes já de Projeto Manhattan. A editora Devir, que é conhecida por não dar continuidade às suas séries, pelo menos está lançando aqui Projeto Manhattan. Temos ainda o segundo volume de Parker, O Golpe. Eu já resenhei o primeiro volume, é uma série bem bacana, baseada num livro. Temos ainda Star Wars Infinitos, publicação da editora Panini Comics, material em capa cartonada. Talvez role resenha dessa série. Vamos começar aqui com Marvel Comics. Segredos, material em capa dura, que tem essa belíssima capa que convence o leitor a comprar, né? Fala, pô, vou comprar, que capa bacana. E foi a pior leitura que eu tive no ano de 2017. Eu já resenhei esse material, dá uma olhada. Ele é péssimo, é muito ruim, não gaste seu dinheiro com isso. E, por fim, DC Comics, nós temos Monstro do Pântano, Raízes do Mal, que dá o início à fase escrita pelo Grant Morrison e o Mark Millar à frente do título. Vai ter resenha dessa publicação, mas eu adianto para vocês, eu já li ela, que não é grande coisa. Não espere nada comparável ao que o Alan Moore fez, ou até o Jeff Lemire já nos Novos 52. É bem abaixo deles. Começando com as breves resenhas, O Mundo da Mulher Maravilha, publicação da editora Pixel, material com ótimo acabamento gráfico, mas não é uma HQ. Trata-se de um livro ilustrado. Publicação em capa dura, papel couché, cerca de 50 páginas. Se você não conhece a personagem e quer ter um vislumbre geral dela, quem são as Amazonas, qual é a origem da Mulher Maravilha, quem são os seus aliados, os seus inimigos, os seus poderes. É um material bem interessante, ele não é tão profundo, mas ele dá um panorama geral sobre a personagem. E, inclusive, ele é escrito pautado já na Mulher Maravilha dos Novos 52, escrito pelo Brian Azzarello, que reconta a origem da personagem. Então nós temos aqui um material que, ao meu ver, é bem interessante. Ele passa sobre a origem, aqui o mundo lá fora, que seria o mundo do patriarcado, o choque cultural que ela tem, as armas que ela possui, com descrição sobre essas armas. Temos aqui os deuses foi foda, os deuses do Olimpo, né, que foram aqui reformulados pelo Cliff Chiang. Então nós temos aqui vários personagens mitológicos. É uma publicação que eu acho interessante e que vem em boa hora, considerando o lançamento do filme da Mulher Maravilha. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir essa publicação. Segunda edição de Superman pela fase DC Renascimento. Título escrito pelo Peter Tomasi, que vai abordar mais o lance familiar do Superman. Ele com a Lois Lane e com o seu filho John. Inclusive no plot dessa história aqui, nós temos o John caindo de uma árvore, batendo a cabeça e ficando mal.
Mas o que poderia causar uma concussão no filho do Superman? Alguém que teria uma invulnerabilidade. O Superman fica preocupado com esse lance de alternância na resistência do filho e acaba levando ele lá para a Fortaleza da Solidão para fazer uma investigação mais científica sobre essas alterações de poderes que o filho dele está sofrendo, mas ele acaba tendo que lidar com o Erradicador. Sim, o antigo vilão do Superman, lá do pós-crise, que surgiu quando o Superman voltou da morte, no retorno do Superman. Teve o Erradicador, o Super Cyborg, Superboy, o Aço. Então, nós vamos ter aqui o Erradicador nessa edição. E será que ele vem com boas intenções ou com más intenções? Um material que é bem bacana, que foca mais no lance familiar do Superman. Tá valendo a pena. Action Comics, edição número 2, escrita por Dan Jurgens, o mesmo autor da Morte do Superman, que particularmente eu gosto bastante. E galera, essa edição é incessante em termos de ação. É o combate do Superman e do Lex Luthor, que usa o símbolo do Superman, acha que está substituindo o Kryptoniano dos Novos 52, que acabou morrendo, enfrentando o Apocalipse. Só que, cara, é muito legal que o Dan Jurgens explora a consciência do Superman com sua memória, no sentido de, velho, nós estamos lidando com uma força da natureza, tá cortando um certo prego, porque sabe que o Apocalipse já levou ele à morte. A Lois Lane, ela fica preocupada, mas ela entende o Superman que ele precisa deter essa grande ameaça que pode simplesmente devastar até o planeta Terra. Então é muito foda essa edição com os combates e a memória do Superman, o lance da preocupação da Lois Lane, mas sem soar piegas, clichê de forma muito bem trabalhada, eles escondendo até um pouco do filho, do John, qual é o perigo real que o Apocalipse traz. Na minha opinião, a melhor mensal do Superman. Se fosse para indicar entre uma e outra, eu indicaria Action Comics. Liga da Justiça, edição número 2, mensal da editora Panini Comics. Ué, Fernando, você falou que eu não ia comprar essa mensal, mas eu não vou. Eu acabei ganhando ela, então eu vou resenhar ela para vocês. Escrita por Brian Hitch e desenhos do Tony S. Daniel. O plot dessa história ele vai continuar na edição anterior, teve alguns terremotos, as pessoas estão agindo de forma estranha, parece que elas estão possuídas, a Liga da Justiça precisa resolver esse caso, aparecem monstros gigantes que são chamados de similares, tudo é muito grandioso, uma dramaticidade fora do comum, e não é um plot ruim, mas às vezes essa dramaticidade, essa grandiosidade, ela acaba não funcionando tão bem. Por exemplo, a Lois Lane, ela faz todo um drama em cima do Superman, que ele vai ter que cumprir uma missão para tentar salvar a Terra. Ele que não está integrando a Liga da Justiça, mas obviamente ele vai auxiliá-la de certa forma. E ela cria todo um negócio para chegar à conclusão óbvia de que ele vai fazer isso de qualquer forma, afinal ele é um super-herói. Você compara, por exemplo, esse drama feito pelo Brian Hitch com o Dan Jurgens na mensal Action Comics, do Superman enfrentando o Apocalipse. Você percebe a nítida diferença na qualidade de roteiro e de conhecimento do personagem, sem ficar apelando para coisas grandiosas que você sabe que no final das contas, né, enfim, é uma publicação que eu não vou acompanhar, então provavelmente vai ficar só nessa edição número 2 aqui. Batman, edição número 2, escrita por Tom King e desenhos do Dave Finch, que combina perfeitamente com as histórias sombrias do Batman. No plot dessa história nós temos a revelação de qual é a origem, de onde surgiu o Gotham e a Gotham Girl. Curti, galera, achei bem interessante. Temos ainda aquele lance do será que o Batman vai confiar nesses dois novos super-heróis? Como vai ficar esse lance? Temos ainda a volta de um personagem que eu acho muito foda e que infelizmente ele não foi bem aproveitado depois de Crise nas Infinitas Terras. Ele apareceu no universo pós-crise, teve uma outra história até que ficou interessante com ele, mas agora nós temos a volta dele, muito bacana, eu gosto bastante. Ele que foi muito importante na Crise nas Infinitas Terras. E aqui, galera, algo que me incomodou. Nós temos o Solomon Grundy, que está lutando com... vou botar aqui só o início, é o início da edição. Lutando com o Gotham e a Gotham Girl. Eles têm um nível muito alto, são super poderosos. Não sei exatamente qual o nível, se é um nível Superman, mas dá pra ver que são meta-humanos que voam, que têm super força.
E o Solomon tá dando maior cansaço neles. Aí, chega o Batman. Ah, velho, daí não, né? Daí não. Eu odeio quando tentam transformar o Batman em alguém sobre-humano, ainda mais com um exagero desse. Sinceramente, não curti isso daí. Não que comprometa a história em si, mas eu fico aquela coisa que me incomoda. Eu particularmente me incomoda, porque o Batman é um ser humano muito inteligente, muito foda, que sabe criar as coisas, mas no combate direto com um meta-humano não dá. Então, menos Tom King, menos. Pra finalizar, Thor, edição número 4, mensal da editora Panini Comics, magistralmente escrita por Jason Aaron, que fase interessante da personagem, desenhos sensacionais do Dalterman, e no início da edição nós temos a continuação daquela história envolvendo um viking que ganhou os poderes do Loki, se tornou o Bodolf o Negro. E são claras as referências ao Incrível Hulk, seria uma versão Hulk Viking. É bem bacana, o jovem Thor que ouve as preces dos vikings nas guerras, né? Vai ter que enfrentar essa ameaça. Depois nós entramos na série normal, né? Que envolve a Jane Foster, e aqui ela tendo que lidar com os espiões da SHIELD, os observadores que ficam tentando investigar e saber qual é a identidade secreta dos super-heróis. Eles interrogam ela, bem interessante esse lance de esconde-esconde aí que o Jason Aaron faz. E também tem algo que é muito foda, que é uma reunião de várias corporações. Nós temos o Wilson Fisk, temos aqui o Ezequiel Stein, o Sebastian Shaw, o Harada, entre outros que começam a questionar o Dario, que é um dos executivos ali da Roxxon, que está fazendo uma parceria com o Elfo Negro Malekith, tentando explorar as riquezas ali das terras dos elfos. Só que, pelo que dá a entender, essas corporações elas são um tanto unidas, elas tentam dividir as coisas, elas comandam o mundo e começam a questionar ele. E falam, não, você está achando que isso daí é seu? Aí ele bate aqui, ó, e fala, é meu. Ah, galera, o bicho vai pegar. Um plot bem interessante, uma das melhores publicações, se não a melhor mensal da Marvel Comics que está saindo pela editora Panini. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ficamos até a próxima. Fui!